Olá! Esperar o pessoal entrando. Uma sexta-feira, finalzinho de sexta-feira. O povo quer saber de qualquer coisa. Acho que menos de live, né, gente? Então, a gente vai começando mais uma live, a nossa última live sobre a nossa estrutura do mapa da mina, que é um mapa para desenvolver comportamentos vendedores, né, para qualquer profissão, carreira ou para qualquer negócio. Quando eu falo que eu tenho pouca prática, que essa é a minha primeira semana de live, é verdade, ó. Nas outras lives eu não pedi para ninguém compartilhar, não pedi para ninguém, né, clicar ali no coraçãozinho. E eu também não falei nenhuma vez que o mapa da mina não é só para vendedores, né? Para você ver como a gente tem uma expectativa, a realidade é outra, na hora as coisas não funcionam exatamente como você gostaria. Mas assim, essa live, esse mapa, aliás, ele não é só para as pessoas, só para os vendedores. Ele é para qualquer pessoa que tem uma carreira, que tem uma profissão ou que tem um negócio, tá? Então não citei nenhuma outra, então vou citar aqui. E a nossa live de hoje, ela é sobre o pilar do tétrade do tempo. O tempo, ele é o nosso único bem não renovável. Desde que a gente nasce, a gente começa a gastar o nosso tempo. O tempo é 100% democrático, mas ele não é renovável. Todo mundo tem 24 horas, ninguém tem mais e ninguém tem menos. Só que muitas coisas que você perde na vida, né? Você pode perder a saúde, perder relacionamentos, perder bens financeiros, você consegue minimamente recuperar, dá para recuperar essas coisas. Mas o seu tempo, o tempo que você perder, você não consegue recuperar. Quanto mais tempo você passar tentando recuperar um tempo que você perdeu, né, mais tempo você vai estar perdendo. O mais inteligente a fazer é você tentar recompensar o tempo perdido. Então você pode gestar melhor, né? Gerenciar melhor o seu tempo e ser mais produtivo, ser mais assertivo. É uma maneira que você pode ter de recuperar um tempo que você, de recompensar, né, um tempo que você perdeu. Agora, recuperar ele não tem como. E eu gosto de ilustrar, né, os nossos temas fazendo analogias, né? E hoje eu vou fazer uma analogia que ela tem um toque pessoal para mim. O meu pai, ele sempre foi um agricultor. E na agricultura existe a safra de verão e existe a safra de inverno, porque cada uma dessas estações elas têm uma quantidade de chuva específica. E na agricultura, você respeitar a época certa do plantio não é uma opção, é quase que uma questão de sobrevivência. Porque se você fizer uma plantação muito precoce, as sementinhas vão germinar, né? A plantinha vai sair. E como você plantou antes da época, não vai chover. Então, como não vai chover, aquela plantinha pode morrer por falta de água e às vezes porque o sol está muito quente, então ela pode morrer. Em compensação, se você fizer uma plantação tardia, a plantinha pode morrer ao contrário, ela pode morrer afogada, porque daí a semente nem germinou, a plantinha nem saiu para fora da terra ainda. E choveu muito, então encharcou o solo e aquela semente, em vez dela germinar, ela vai morrer. Então, assim, na agricultura existe uma lei que é a lei da colheita. E na lei da colheita você não pode estocar tempo, nem na hora de plantar e nem na hora de colher. Porque se as plantas também estiverem no ponto de colher, mas você por algum motivo não colhê-las, vai vir a outra chuva e você vai perder parte da sua colheita, né? Você vai perder parte da sua produção. Quem é do mundo agro sabe exatamente do que eu tô falando.
Já nós, né, temos uma noção diferente do tempo e nós temos uma ideia de que nós mandamos no nosso tempo. Que a gente faz com o tempo da gente aquilo que a gente quiser. A gente tem uma ideia de que a gente consegue controlar o nosso tempo, até controlando através de uma agenda, mas a gente sempre acha que a gente consegue controlar o nosso tempo. E olha que interessante, se você reservar uma hora, né, o nosso cérebro ele meio que engana a gente com relação ao tempo. O cérebro gasta para fazer as coisas o tempo que ele tiver para fazer aquelas coisas. Então assim, se você reservar uma hora para fazer uma tarefa que você poderia fazer em 30 minutos, você provavelmente vai gastar aquela hora inteira para fazer aquela mesma tarefa. Se você tiver que fazer alguma coisa que vai levar uma hora e pouco, mas se você tiver a tua tarde inteira para fazer aquela tarefa, você vai fazer ela no finalzinho da tarde. Você não vai fazer no começo da tarde. Teu cérebro vai falar, não, a gente tem tempo ainda para fazer isso. Então você vai fazer na última hora. E olha, se você precisar fazer alguma coisa que leve uma hora, digamos assim, para fazer, mas se você só tiver 40 minutos, você vai dar conta de fazer em 40 minutos, porque o teu cérebro ele usa o tempo, ele faz as tarefas conforme o tempo que ele tem. Então você vai conseguir fazer em 40 minutos, porque é o tempo que te sobrou. Só que esse olhar que a gente tem para o nosso tempo, ele nos atrapalha muito. Tanto é que um dos males, né, da nossa época, que as empresas enfrentam, que os profissionais enfrentam, é justamente a falta de foco e a procrastinação, que tem tudo a ver com a maneira como a gente faz uso do nosso tempo. Angelina, e o que isso tem a ver com o nosso mapa da mina? Então, tem tudo a ver com o nosso mapa da mina. Porque assim, quando a gente respeita o nosso tempo, e para respeitar o nosso tempo a gente tem que conhecer, né, entender como é que o tempo funciona, a gente consegue gerenciar bem as tarefas dentro do nosso tempo, porque ninguém gerencia o tempo, você gerencia aquilo que você faz num determinado tempo. Então, por mais que você tenha várias outras informações, se você não usar o teu tempo de maneira inteligente, né? Se você não fizer um bom gerenciamento das tarefas que você tem para fazer naquele período, quase todas as nossas informações, elas não vão conseguir ter o desempenho que elas teriam se você conhecer e respeitar o seu tempo. Então a gente colocou o tétrade do tempo dentro de um dos pilares que ancora o nosso mapa, porque ele é imprescindível para a gente usar bem o nosso tempo, usar todas as características, todos esses conhecimentos que a gente vai adquirir, vai nos dar uma noção de que a gente pode, né? Do que a gente pode, do que a gente tem condição de realizar. Só que o nosso PDV de desenvolvimento, ele tem tarefas, né? E a gente tem que fazer essas tarefas dentro de um cronograma. Ela tem que funcionar dentro de um limite de tempo, né? A gente não pode colocar uma na frente da outra e também não pode deixar de fazer uma ou outra. Como é que você faz isso? Quando você conhece e você sabe que existe um tempo limitado para fazer aquilo e tem um pouco de conhecimento de como que o tempo funciona para você. O que você entende de tempo? Ah, não, eu sou jovem, eu tenho muito tempo. Pô, eu já tenho uma certa idade, acho que eu nem vou começar isso, porque para mim não dá mais tempo de aprender nada novo. Então, essa foi a ideia nossa de colocar esse tétrade do tempo dentro do mapa, para você aprender a conhecer o tempo, como é que ele funciona, para você entender que você precisa respeitar o teu tempo e para você entender que você gerencia tarefas, que você não gerencia o tempo.
E quando você tem esses entendimentos, você dá conta de fazer aquilo que você precisa fazer, seja qual for o seu tempo. Lembra que eu falei? O teu cérebro ele vai usar o tempo que você tiver. Se você acha que tem muito tempo para fazer suas tarefas, para montar o seu processo de vendas, para ligar para o cliente, para ir atender, fazer aquela oferta, o teu cérebro, para ele tá ótimo. Ele vai usar o tempo que você acha que você tem, entendeu? Se você tem mais urgência, se você precisa de resultados, se tem que ser para ontem, se não dá mais para esperar, se eu tenho compromisso, o seu cérebro ele também vai responder do mesmo jeito. Ah, tem que ser para já? Então vamos fazer, né? Ele também vai te ajudar nesse processo. Mas para isso você precisa saber que ele funciona assim. Para isso você precisa entender que não se gerencia tempo, que se gerencia tarefas que você vai fazer dentro de um determinado tempo. E você entendendo e respeitando o seu tempo, você consegue ter uma produtividade muito maior e você consegue ter muito mais resultados. Existe uma frase, inclusive, que diz assim: se você quer que uma tarefa seja feita, dá ela para alguém ocupado. Parece meio incoerente, né? Mas se a pessoa já é ocupada, como é que eu vou dar para uma pessoa ocupada e só que é o contrário? Você dá para uma pessoa que tem muito tempo, ela vai levar todo o tempo do mundo para fazer, porque ela não tem pressa, ela tem tempo. Se você dá uma tarefa para uma pessoa que não tem tempo, que já é muito ocupado, ela é um bom gerenciador do tempo. Então ela vai fazer muito mais rápido aquilo. Ela vai realmente responder muito mais rápido porque ela gerencia melhor o tempo dela. Então ela consegue colocar, se ela disser que vai fazer, ela vai colocar aquela tarefa e ela vai te entregar aquela tarefa. Ela vai dar conta de fazer. Existe até uma frase que é assim meio pragmática demais, mas é uma frase que é verdade. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Porque o tempo, ele é nosso. É aquilo que a gente já falou. Você tem uma ideia que você é dono do tempo. É verdade, o tempo ele é nosso, mas ele passa. Ele não para, ele não espera e ele não volta. Então existem dois tempos na mitologia, que é o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é esse tempo cronológico, né? Esse tempo do relógio. Esse que a gente acha que manda nele, que tem sobrando, que dá para esperar para depois. E existe o tempo de Kairos, que é um tempo diferente. Ele é um tempo das oportunidades. Então, às vezes você, viu, alguma coisa dessas lives essa semana, você até entendeu, Você pensou, poxa, talvez seja isso que eu esteja precisando, Conhecer um pouco de mim, saber esse feijão com arroz que a gente falou da live de ontem, Entender ter um conhecimento diferente, realmente eu tenho um comportamento assim, eu tenho um comportamento assado, que não está me ajudando, Talvez isso possa me ajudar. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu não tenho tempo para adquirir nenhum outro conhecimento, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não tenho tempo para isso. Então, aí você está usando o teu tempo cronológico, Que você não tem tempo para nada. Mas no tempo de Kairos, que é o tempo das oportunidades, talvez esse seja exatamente o tipo do conhecimento que você esteja precisando nesse momento, que a gente está num momento novo para todo mundo, gente? Tem muita gente que já está se desempenhando bem, mas tem muita gente que não está sabendo o que fazer com loja fechada e que não sabe o que fazer para poder manter o seu negócio. Então, talvez seja exatamente nessa oportunidade que você deveria adquirir um novo conhecimento. Tem muita gente falando em autoconhecimento, em conhecimento de perfil, em conhecimento de forças, em linguagem. Tem tanta gente falando. E será que não é porque exatamente nessa época a gente está preparado, para absorver e para esse tipo de conhecimento nos ajudar? Então, esse é o tempo de Kairos, que é o tempo das oportunidades, que às vezes bate na nossa porta, às vezes chega até nós, mas a gente achando que não tem tempo, a gente não aproveita esse outro tempo, que poderia ser aquilo que ia fazer diferença na nossa vida e melhorar a qualidade do nosso tempo, Existe uma frase, ela é do Godin, uma coisa assim, que ela diz assim: se você acha que não tem tempo para fazer uma coisa bem feita hoje, uma coisa que vai te favorecer hoje, bem feita,
o que te faz pensar que você vai ter tempo para refazê-la? Então, às vezes, você está correndo atrás de um cliente, você está tentando, você está fazendo e não está funcionando, né? Não está funcionando. Talvez seja exatamente isso que você precise, de um novo conhecimento, né? O conhecimento diz que as soluções que você está buscando hoje, elas não vão vir de lugares que você já conhece, senão já teria vindo. Elas vão vir de coisas que você não conhece, que você não sabe ainda. É isso que vai te trazer uma nova ideia, né? Criar um outro jeito de fazer aquilo que você já fazia há muito tempo. Então, essa reflexão, essa pequena reflexão que a gente teve sobre o tempo, é exatamente para isso, para você entender que o tempo é nosso, a gente tem essa ideia, né? Eu tenho até uma ressalva que quando a pessoa faz aniversário, eu diz, oh, meus parabéns, né? Eu sou da opinião que devia dizer meus pêsames, né? Que tá acabando, tá indo embora o tempo, mas enfim, né? O ser humano, ele comemora as coisas, né? A gente tem uma ideia de que tudo é muito bom, né? E sempre o parabéns cabe aí, eu acho que de repente caberia mesmo um pêsame, porque é uma coisa que a gente tá perdendo. O tempo nosso, ele está indo embora. Então, a reflexão de hoje é essa. Que tempo que eu ainda tenho e o que eu posso fazer de diferente para aproveitar melhor esse meu tempo. E a gente colocou o tétrade no mapa para você entender a importância que tem de você fazer as coisas numa cadência, para que isso realmente surta efeito e não fazer uma coisa aqui, fazer uma outra lá e fazer uma outra lá, que elas não conseguem dar uma cadência e não conseguem mudar o teu estado atual e não conseguem te ajudar nesse momento aí diferente, né, que as pessoas não estão vendendo como vendiam antes. Lembrando sempre que o nosso propósito é sempre melhorar as vendas. Então, o assunto volta sempre para vender mais. E em plena sexta-feira, né? A gente tem na nossa print, né, gente? Vamos lá. Eu falo que se eu não ler e se eu ficar lendo, eu perco a minha linha de raciocínio. E se eu não ler, é capaz de eu esquecer umas coisas. Então, ó, vamos fazer a print, né, de hoje. Depois vocês mandam todas, inclusive essa, né, lá no grupo do WhatsApp. E daí eu vou fazer o sorteio e entro em contato aí com quem for sorteado, tá? Depois a gente coloca aí. Deu tempo? Comenta aí comigo. Acho que deu, né, gente? Então, ó, eu tenho amanhã eu vou fazer como se fosse um resumão disso aqui. Tudo, só que falando sem muita analogia, né? Falando de todas as funções de cada um dos pilares do mapa. Só que assim, não vou fazer ao vivo, né? Porque daí já é pedir demais, né, Angelina? Em pleno sábado, você vai querer que a gente fique aqui, né, te ouvindo. Então a gente vai fazer gravado, daí a gente vai postar aí. Eu acho que se eu fosse vocês, né, quem esteve aqui nos prestigiando, quem assistiu, eu aconselho que assista, porque vai te dar uma ideia assim, bem clara, né, de como é que isso aqui pode te ajudar, como é que essa metodologia e todos esses pilares impactam na venda das pessoas. Então a gente vai fazer um amanhã. Até o final da tarde ele vai estar aí disponível para quem quiser assistir. E eu aconselho que assistam, vai valer super a pena assistir. E assim, quem não ganhar, né, o mapa, quem não for sorteado, não fica triste, tá, gente? Porque segunda-feira a gente vai abrir de novo a agenda, tá? Então, tipo, a gente deu uma estruturada. Porque antes era só mapeamento, a gente estruturou esse mapeamento em cima de desenvolver, né, um processo de vendas que é o PDV. A gente faz as duas coisas juntos, você vai fazer o mapeamento, mas para desenvolver, né, as suas características, as suas forças, as suas âncoras para as vendas. Então, a partir de segunda a agenda está aberta já com já não só o mapeamento, mas já o mapeamento com a possibilidade da gente trabalhar o pilar de vendas e desenvolver para você os seus comportamentos vendedores. Então, a partir de segunda, né, manda um WhatsApp aí pra gente que vai estar num preço bem interessante.
Na semana que vem eu vou fazer um workshop, aí a gente vai fazer de 2 horas, né? 2 dias de 2 horas. Algumas pessoas falaram, Angelina, se for ao vivo, eu não vou conseguir assistir 2 horas. Então a gente vai anunciar amanhã, mas provavelmente vai ser, não segunda, que segunda a gente vai abrir a agenda, então ele vai estar ali meio tumultuado, mas a gente vai fazer de terça a sexta, 1 hora por dia, para não ficar muito 2 horas. As pessoas, né, algumas pessoas mandou ali no direct, pediu se não podia ser num mais tempo, que daí a pessoa conseguiria assistir. Aí a gente vai falar literalmente sobre cada um dos pilares, e que nem eu comentei com vocês, a gente vai fazer uns cenários, né, montar cenários para você entender por que, né, que faz diferença conforme o que você tem, faz diferença na sua profissão, principalmente frente à possibilidade de vendas, né? Então, eu aviso amanhã como é que isso vai ser, mas com certeza vai ser de terça a sexta, porque foi o que o pessoal pediu, né, para ser 1 hora só por dia. E o de amanhã vai ser gravado, então no finalzinho da tarde a gente disponibiliza aí pra vocês. Gente, sexta-feira, né? Então, ó, muitíssimo obrigada de coração a quem tá aqui me prestigiando. Vocês sabem como é difícil, né, a gente começar alguma coisa, mas assim, né, eu sempre falo, foguete não tem ré, então a gente começou e a gente não vai parar mais. O intuito é conseguir fazer diferença na vida das pessoas com vendas, com relação às vendas. Então, muito obrigada. Até a próxima, a gente vai conversando e a gente vai anunciando pelo Instagram tudo que a gente vai fazendo de novidade. Amanhã tem um negócio super legal. A hora que eu postar lá, você assista, que vocês não vão se arrepender. Obrigada por enquanto. Beijo. Até a próxima.